Olá, galerinha! Começar mais uma aula do professor Janderson. Iremos falar sobre substâncias químicas. Nesse período, iremos falar de química. No segundo, iremos falar de física. Então, nono ano, ele vai ter essas duas matérias aí para estar aumentando o conhecimento de vocês sobre substâncias químicas. Estado físico. Estado físico é a maneira em que a matéria se encontra. Então, toda matéria ela é encontrada em algum dos três tipos de estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. No sólido, a partícula dessa matéria ela fica bem mais condensada, mais próxima uma da outra, e isso faz com que ele tenha uma densidade bem firme. Líquida, as partículas elas já ficam distantes uma da outra, então isso permite com que tenha uma flexibilidade maior. Gasosa, quando as partículas ficam bem longe uma da outra, e isso faz com que ele tenha uma capacidade de dispersão bem maior do que as outras duas. Então toda matéria ela é encontrada em alguma desses três estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Mudança de estado físico é a transformação de um estado para o outro. Os estados físicos são três, né? Sólido, líquido e gasoso. Quando acontece uma transformação, uma mudança, né, entre um estado e outro, a gente fala que houve essa transformação do estado físico. Então, a gente vai trabalhar dentro desses quatro: fusão, vaporização, solidificação e condensação. Bom, tanto essas mudanças para extremos ou para menor é o uso da temperatura. Se você acrescenta uma temperatura bem elevada, ela vai fazer com que essas partículas se quebrem, ou seja, ficando cada vez mais dispersa. Se você baixa a temperatura, ela faz com que essas partículas elas se condensem, elas ficam mais próximas. Tá? Então, baixou a temperatura, aproxima as partículas. Aumentou a temperatura, faz com que eles tenham um afastamento, né? Faz com que essas partículas fiquem distantes uma da outra. Fusão, sólido para líquido. Vaporização, de líquido para gasoso. Solidificação, de líquido para sólido. Condensação, de gás, de gasoso para líquida. Nesse quadro, você consegue observar a transformação que ocorre nas mudanças do estado físico. Se eu aumento a temperatura, eu faço com que essas partículas fiquem mais distantes, né, passando de sólido para líquida e gasosa. Se eu baixo a temperatura, eu faço com que essas partículas fiquem mais próximas. E isso faz com que fique de gasoso para líquido e de líquido para sólido. Então, tanto faz dos extremos maiores ou menores, o uso da temperatura é que vai ocasionar a mudança entre esses estados físicos. Toda matéria ela tem dois pontos extremos: é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é quando a matéria ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. O ponto de ebulição é quando a matéria ela passa de líquida e se torna gasosa, certo? Ela consegue evaporar. Então, cada matéria tem um ponto específico. Não é toda matéria que ela vai conseguir virar líquida a uma certa quantidade de temperatura. Não. Cada matéria tem o seu ponto específico de transformação. Tá? Um exemplozinho aqui no quadro. O ácido acético ele muda seu ponto de fusão a 17 graus. Já o bromo ele muda seu estado de fusão através de -7. Viu como são temperaturas diferentes? O ponto é de fusão, é o mesmo, mas a temperatura é diferente. Então, cada matéria, cada substância, ela tem seu ponto de fusão e ebulição bem específico, né?
Aqui tem algum exemplozinho de fusão e ebulição de outras substâncias, tá? Como oxigênio, questão do metano. Então vocês podem observar que ponto de fusão e ponto de ebulição ele vai variar muito de acordo com a matéria, de acordo com a substância que ele está sendo colocado. Então cada substância tem esses dois pontos bem específicos. Matéria. Afinal de contas, o que é uma matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um espaço, tem um lugar no espaço. A massa é a propriedade ligada à sua quantidade de matéria. Então, existem substâncias com massas maiores e outras com massas menores, porque a quantidade vai variar de acordo com a matéria. A gente usa o quilograma para calcular a questão da massa da matéria e seu subdivisor, que é a grama. Volume. Volume é o tamanho do lugar que essa matéria ocupa. Então é o espaço, aquele local onde a matéria está sendo ocupada. Então a gente usa largura, comprimento e altura. Por isso que é cubo, são 3 dimensões. Então é sempre usado o cúbico. Largura, comprimento e altura. É o espaço em que a matéria vai se ocupar. Então, o computador ocupa um espaço, o lápis ocupa um espaço, uma mesa ocupa espaço. É o mesmo espaço? É o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho de lugar que todos irão usar? Não. Então, cada matéria, né, tem o seu espaço, tem o seu tamanho, onde ele vai ocupar. E isso é volume. Densidade é a relação da massa com o volume de uma matéria. Então, para você calcular uma densidade, você vai usar o valor da massa da matéria dividido pelo seu volume, tá? Por isso que é grama por centímetro cúbico. Grama de massa, centímetro cúbico de volume. Então, tem aquela famosa pergunta: quem pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? A questão da massa, os dois apresentam a mesma massa, 1 quilo ou quilograma. Os dois apresentam a mesma massa. Mas e o volume? Os dois irão apresentar o mesmo volume? Não. Aí é que está a questão. Para você conseguir chegar a 1 quilo de algodão, você vai precisar de uma quantidade muito grande de algodão. Agora, para você chegar a 1 quilo de chumbo, você não irá precisar de muito chumbo. Então, quem pesa mais, não existe essa quantidade diferente. Os dois pesam a mesma massa. Já o volume não. Já o volume é diferente, porque a quantidade, o espaço do algodão vai ser bem maior do que o do chumbo, até você chegar a 1 quilo e conseguir equilibrar essa mesma quantidade. Tá? Então, a densidade dos dois são diferentes. Por quê? Porque o volume vai ser diferente. A massa é igual, 1 quilo, mas o volume é diferente. Então, se o volume é diferente, a densidade também vai ser diferente. A densidade tem a relação com a temperatura, ou seja, se você aumenta a temperatura em um determinado material, ele acaba sofrendo uma dilatação. O que seria a dilatação? Um aumento, principalmente algo metálico. Se você aumenta a temperatura de algo metálico, um ferro, ele vai dilatar, ele vai aumentar sua temperatura e vai aumentar seu tamanho. Isso é dilatação, aumento de tamanho. Contração é a diminuição. Quando ele resfriar e voltar à sua temperatura normal, esse material vai diminuir seu tamanho, voltando para o tamanho original. Então, mudança de fase muda a densidade. Então, se por acaso eu tiver um aumento de temperatura, eu estou mudando de fase, essa fase também vai mudar de densidade. Por quê? Eu mudando a dilatação, eu vou mudar o tamanho. Se eu mudar o tamanho, eu vou estar influenciando na densidade.
porque o tamanho vai influenciar no volume e, consequentemente, se o volume aumentar, a densidade também irá ter um resultado diferente. Densidade e flutuação. A densidade ela consegue ser percebida em diferentes matérias. A água, por exemplo, ela tem 1 grama por mililitro. Então, tudo que é mais denso que o que a água apresenta, afunda. Tudo que é menos denso que 1 grama por mililitro vai flutuar, tá? Então, você consegue observar na figura várias cores diferentes. Dessas cores diferentes, o material mais denso é o que está mais embaixo e o material menos denso é o que está mais em cima. Então, as cores servem para diferenciar a densidade desse material. Quanto mais denso, mais embaixo vai ficar, mais afunda. Menos denso, mais vai flutuar. Meu muito obrigado e até a próxima.